Vamos abrir as páginas de Uma História Hoje, uma análise de um conto muito bacana do Roy Albancan, chamado O Grande Desafio das Moedas Poupadas. Pensem num vilarejo super acolhedor, sabe? Aquele lugar onde a mágica não precisa de varinha de condão, não. A mágica aqui cabe na palma da mão. A gente vai acompanhar a aventura de dois irmãos e de um dono de mercearia muito sábio. Vamos entender juntos, explorando esse conto, qual é o poder transformador que acontece quando a gente decide dar o primeiro passo em direção aos nossos sonhos. Toda a mensagem desse texto gira em torno de uma frase muito simples, daquelas passadas de geração em geração. Moedas pequenas podem construir grandes sonhos. É o avô dos nossos protagonistas quem diz isso. E olha, não é só um conselhinho qualquer, tá? É meio que o feitiço que dá vida a toda a nossa narrativa. É a prova de que não importa o tamanho do passo que a gente dá no começo, mas sim apontar o pé para a direção certa. E aí entramos no capítulo 1. O cenário é aquele bairro clássico, super vibrante, cheio de árvores, bicicletas encostadas nos muros, a criançada correndo solta na rua numa tarde de sol, e bem ali, no coração de tudo, fica a lojinha do seu luxo. Um senhor amável de 68 anos, com uns óculos grandes, um chapéu marrom e aquele sorriso que faz qualquer um se sentir em casa, sabe? É exatamente nesse clima de pura confiança de bairro que a semente da nossa história é plantada. E é nessa mesma lojinha aconchegante que a gente conhece os nossos dois jovens heróis. De um lado temos o Mateu, de 10 anos. O Mateu é aquele garoto que não pode ver uma moeda na mão que já quer gastar. Compra doce, figurinha, tudo num piscar de olhos. A recompensa tem que ser na hora. Do outro lado, a gente tem a irmã mais velha dele, a Valentina, de 12 anos. Ela já é mais na dela, super observadora, ela fica ali só olhando como os adultos compram apenas o necessário e guardam o resto. São duas visões de mundo totalmente diferentes dividindo a mesma casa. O grande ponto de virada desse conto acontece numa tarde de chuva, lá fora caindo um temporal. E a Valentina repara numa coisinha inusitada lá no alto da prateleira da loja. Um cofrinho de metal antigo, todo empoeirado. Ela, curiosa que só, pergunta sobre aquela relíquia. Aí, os olhos do seu luxo até brilham. Ele conta que aquela caixinha simplesmente mudou a vida dele. Ele cresceu sem muito dinheiro e aquele cofrinho foi um presente do avô que ensinou uma lição de ouro. Nunca desistir de guardar um pouquinho todo dia para poder moldar o próprio futuro. E é isso que nos leva ao capítulo 2 da nossa história, Os Segredos da Economia. Aquela conversa debaixo de chuva plantou uma ideia genial na cabeça da Valentina. Afinal, as palavras sábias do seu luxo não iam servir de nada se ficassem só na teoria, né? Era hora de colocar a mão na massa e transformar aquela sabedoria numa aventura real. E a Valentina, como uma boa heroína, não ficou esperando as condições perfeitas para começar. Na manhã seguinte, ela pegou uma simples garrafa de plástico vazia e transformou num verdadeiro baú do tesouro. Ela decorou tudo com cores vibrantes e colocou um rótulo incrível, o desafio dos meus sonhos. A partir daquele momento, qualquer moedinha que sobrava ia direto para a garrafa. Ela conseguiu resistir bravamente às compras por impulso, enquanto Mateu, claro, continuava gastando as dele com sorvetes e brinquedinhos. Só que o tempo é o melhor amigo de quem tem persistência. Apenas uma semana depois, a mágica aconteceu. 18 soles! Quando ela abriu a garrafa colorida, aquele barulhinho das moedas caindo deixou o Mateu simplesmente de queixo caído. Ele não conseguia acreditar que dava para juntar um tesouro tão valioso só guardando uns trocados esquecidos. Foi a prova maravilhosa de que pequenos hábitos diários têm uma força gigantesca. Quando soube dessa pequena grande vitória, o seu luxo agiu como um verdadeiro mestre e entregou os 3 grandes segredos dessa mágica para o Mateu. Número 1, paciência. Tem que entender que a sementinha leva tempo para virar árvore. Número 2, constância. Tem que regar essa sementinha todo santo dia. E o terceiro segredo, o mais poderoso de todos, ter um objetivo claro. Ele explicou que saber exatamente qual sonho a gente quer alcançar funciona como um escudo contra aquelas tentações do momento. No caso da Valentina, o sonho eram seus amados livros e materiais de desenho. O poder dessa lição deu um verdadeiro estalo na cabeça do Mateu. Mais tarde, num jantar super inspirador, os pais deles explicaram que economizar não é parar de curtir a vida, mas sim cuidar dela com inteligência. Na manhã seguinte, a mudança desabrochou. O Mateu resgatou uma caixa de sapatos velha e fez dela o próprio guardião dos seus sonhos. Ele colou um bilhete escrito com o maior orgulho: "Economia para a minha bicicleta". É nesse ponto da história que a pressa pelo agora dá lugar à mágia de planejar o amanhã. E essa ideia brilhante logo se espalhou, acendendo o bairro todo e nos guiando para o capítulo 3, o desafio do bairro. Num sábado de sol radiante, o seu luxo percebeu que aquele encanto era importante demais para ficar restrito a só 2 crianças.
Então, ele chamou toda a garotada da vizinhança para uma aula a céu aberto que eles nunca iriam esquecer. Para o pessoal entender bem e provar o seu ponto, ele trouxe 2 potes de vidro para o centro da roda. No primeiro, ele simulou a adição cuidadosa de uma moeda por dia, deixando o vidro encher bem devagarinho. No segundo, ele fez o oposto, simulando que tirava dinheiro toda hora para prazeres passageiros. O resultado visual foi de prender a respiração. Um pote cheinho contra um vidro completamente vazio. A mensagem era nítida. As pequenas escolhas que fazemos todo dia constroem a montanha que a gente quer escalar no futuro. Inspirada por tudo isso, a Valentina teve uma ideia que mudaria a vila para sempre. O desafio dos 30 dias. A criançada se juntou e pintou um cartaz gigante com os 4 pilares dessa jornada. Primeiro, guardar pelo menos uma moeda todo dia. Segundo, fugir do feitiço das compras desnecessárias. Terceiro, anotar as conquistas num diário. E quarto, que é super forte, conversar com a família sobre dinheiro. Eram regras tão claras que qualquer vizinho, de qualquer idade, poderia participar da brincadeira. Aí o vento vira a página e a gente chega no 4º e último capítulo, Construindo Grandes Sonhos. A sementinha virou uma floresta, gente. A aventura não era mais só sobre garrafas ou caixas de sapato escondidas debaixo da cama. Virou um movimento coletivo gigante que mudou o clima e a convivência dentro de todos os lares do bairro. E os dias começaram a passar. No dia 1 do desafio, a jornada começou ali, com a singela coragem de guardar uma única moeda. Na primeira semana, algo maravilhoso floresceu. Pais e filhos começaram a ir juntos para o mercado, aprendendo a planejar e a comparar preços com sabedoria. A lojinha virou quase uma sala de aula encantada. Até que chegou o dia 30 e todo mundo voltou lá para a praça na frente da loja para um grande festival de celebração. Quando o dia da comemoração amanheceu, os resultados eram de aplaudir de pé. A Valentina, chorando de alegria, conseguiu comprar os livros e os materiais de arte que ela tanto sonhava. O Mattel juntou mais da metade do valor da bicicleta voadora dele. Mas olha, o prêmio maior, o tesouro mais valioso que o bairro encontrou, foi perceber que economizar não é um castigo chato, mas sim uma forma super empolgante de construir coisas, cheia de esperança e propósito. O seu luxo, muito sábio, aproveitou aquele momento lindo para dar a lição final da história. Ele explicou com toda a calma que a verdadeira riqueza ali não eram as moedas em si. Aqueles 30 dias ensinaram sobre disciplina, sobre esforço contínuo e, o mais bacana, sobre trabalho em equipe dentro de casa para abraçar um sonho em comum. As moedas foram só o vento que empurrou o barco, entende? O que realmente fez a comunidade avançar foi a união inquebrável que eles construíram. E assim a gente vai fechando lentamente as páginas dessa nossa análise de hoje. A história da Valentina, do Mateu e do seu luxo deixa uma ideia mágica e muito poderosa ecoando na nossa cabeça. Uma garrafinha de plástico conseguiu unir uma vizinhança inteira. Então, antes de ir embora, fica aqui uma reflexão para todos nós. Qual grande sonho vai começar com uma pequena moeda hoje? A resposta, meus caros, está na ponta dos dedos de quem tem a coragem de tentar.